Minha mãe sempre foi uma mulher dedicada, uma daquelas pessoas que você olha e sente um orgulho imenso. Meu pai, por outro lado, era o típico homem de negócios, sério, reservado e quase sempre ausente. Mas, no fundo, eu sabia que eles se amavam. Ou pelo menos era o que parecia até eu tropeçar em algo que mudaria minha visão de tudo. Tudo começou em um domingo de manhã. Eu estava no quarto deles, procurando um carregador de celular, quando encontrei um papel dobrado em uma gaveta. Era um recibo de um restaurante chique, datado de uma noite em que meu pai alegou estar em uma viagem a trabalho. O detalhe? Havia 2 lugares pagos. Achei estranho, mas decidi não tirar conclusões precipitadas. Porém, minha curiosidade me fez investigar mais. Aos poucos, pequenos indícios começaram a surgir. Perfumes diferentes no carro do meu pai, mensagens apagadas no celular dele e, o mais suspeito de tudo, a presença cada vez mais constante da minha tia Marta em nossa casa. Marta era irmã da minha mãe e sempre tivemos uma boa relação. Ela era divertida, charmosa e tinha um sorriso que encantava a todos. Mas agora, com minha desconfiança plantada, até o jeito dela olhar para o meu pai parecia suspeito. Minha mente começou a trabalhar freneticamente. Antes de continuarmos com essa história fantástica, por favor, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Será que eles estão juntos? Será que minha tia está traindo minha mãe? Será que meu pai é capaz de algo assim? Essas perguntas não me deixavam dormir. Foi quando decidi fazer algo que eu jamais imaginaria: seguir meu pai. Na sexta-feira seguinte, ele saiu mais cedo do trabalho, algo totalmente incomum. Peguei um táxi e o segui até um hotel discreto no centro da cidade. Quando vi entrar, fiquei com o coração disparado. Minutos depois, Marta também entrou. Aquilo confirmou todas as minhas suspeitas. Senti meu mundo desmoronar. Como ele podia fazer isso com minha mãe? E Marta, que sempre foi como uma segunda mãe para mim? A raiva crescia dentro de mim como uma chama incontrolável. Voltei para casa, arrasada. Não sabia como contar para minha mãe. Durante semanas guardei o segredo, mas ele me corroía por dentro. Então, decidi confrontar meu pai. Escolhi uma noite em que minha mãe estava fora para falar com ele. Como você pôde fazer isso com a gente? Perguntei, segurando as lágrimas. Trair a mamãe com a tia Marta? Ele ficou chocado. Seus olhos arregalados mostravam que ele não esperava que eu soubesse. Amanda, você não entende o que está acontecendo. Não tire conclusões precipitadas. Ele tentou explicar, mas eu não queria ouvir desculpas. Para mim, não havia justificativa para o que ele fez. Na mesma noite, contei tudo para minha mãe. Ela desabou em lágrimas. O que eu não esperava era a sua reação seguinte. Ela pediu que eu saísse de casa por um tempo. Disse que precisava de espaço e que aquilo era um assunto entre ela e meu pai. Fiquei indignada. Como ela podia não me apoiar depois de tudo que descobri? Fui morar com uma amiga enquanto as coisas se acalmavam. Mas a calma nunca veio. Dias depois, recebi uma ligação do meu pai. Ele queria se encontrar comigo para conversar. Eu hesitei, mas aceitei. Aquela conversa com meu pai no café foi apenas o início de uma longa jornada que eu nunca imaginaria viver. Quando ele revelou que sabia sobre a dívida e o uso dos documentos da Marta, um nó se formou na minha garganta. Mas eu ainda não entendia completamente a dimensão do que ele estava prestes a me contar. Meu pai olhou para mim com um peso que parecia esmagar suas palavras. Amanda, não estou aqui para te julgar, mas para te alertar. O que você fez colocou muita coisa em risco. Não só a Marta, mas nossa família inteira. Eu estava prestes a protestar, mas ele levantou a mão, me interrompendo. Não é só um empréstimo, Amanda. Isso foi só a ponta do iceberg. Depois que a Marta descobriu o que você fez, ela começou a investigar mais coisas. E o que ela encontrou? Bem, precisamos conversar sobre isso. Meu coração disparou. Ele estava me acusando de mais coisas. O que mais podia ter vindo à tona? O que você está insinuando? Perguntei, tentando manter a calma, mas minha voz tremia. Meu pai inclinou-se para a frente, a expressão mais séria do que nunca. Tem algo que você precisa saber. A Marta encontrou documentos, registros de transferências de dinheiro no seu nome que nem ela, nem sua mãe ou eu sabíamos. Amanda, estamos falando de valores altos. Dinheiro que não fazia sentido você movimentar. Meus olhos se arregalaram. Aquilo não era verdade. Eu sabia sobre o empréstimo, mas transferências de dinheiro não fazia sentido. Isso é impossível. Eu não fiz isso, pai. Alguém deve ter usado meu nome. Ele suspirou e passou a mão pelo rosto, como se já esperasse essa resposta. Foi o que pensamos no início.
Mas há registros, Amanda. Registros que mostram que você esteve envolvida diretamente. A conversa estava tomando um rumo que eu não conseguia controlar. Decidi que precisava esclarecer aquilo imediatamente. Quero ver esses registros. Quero saber exatamente o que estão dizendo que eu fiz. Meu pai assentiu e disse que me mostraria tudo no dia seguinte. Ele pediu para que eu fosse à casa da Marta, onde estavam guardados os documentos. Quando cheguei lá no dia seguinte, Marta estava sentada no sofá com uma pilha de papéis ao lado. Ela me olhou com um misto de decepção e preocupação. Amanda, quero acreditar que você não fez isso de propósito. Mas as provas estão aqui. Peguei os papéis com as mãos trêmulas e comecei a ler. Para minha surpresa, havia assinaturas que realmente pareciam minhas. Transferências para contas que eu nunca tinha visto antes. Tudo indicava que eu era culpada. Isso não é possível, murmurei enquanto meu cérebro tentava encontrar uma explicação lógica. Foi então que Marta soltou uma bomba. Isso vai muito além de dinheiro. Uma dessas contas pertence a uma pessoa que está sendo investigada pela polícia. Estamos falando de algo muito sério. Meus joelhos quase cederam. Como eu podia estar ligada a algo tão perigoso? Isso não faz sentido. Alguém deve estar me usando como bode expiatório. Marta cruzou os braços, claramente dividida entre acreditar em mim ou nas provas. É por isso que eu e seu pai estamos tentando resolver isso sem envolver a polícia. Mas precisamos que você seja honesta conosco. Há algo que você não está nos contando? Foi aí que minha mente começou a correr. Lembrei-me de algumas vezes em que emprestei meu cartão a um amigo, ou de momentos em que documentos ficaram acessíveis na minha bolsa durante festas de família. Será que alguém próximo a mim estava me sabotando? Decidi que precisava descobrir a verdade. Fui para casa e comecei a investigar minhas próprias coisas. E-mails antigos, mensagens, qualquer pista que pudesse me ajudar. E foi então que encontrei algo que mudou tudo. Entre as mensagens arquivadas do meu celular, havia uma conversa com um número desconhecido. Era de meses atrás, e o tom era amigável, quase íntimo. A pessoa pedia meu número de conta e falava sobre um investimento que estávamos fazendo juntos. O problema? Eu não fazia ideia de quem era. Mostrei a conversa para o meu pai, e ele ficou tão surpreso quanto eu. Decidimos investigar o número juntos, mas o que descobrimos nos deixou ainda mais perplexos. O número estava registrado no nome de ninguém menos que Marta. Confrontamos Marta imediatamente. Ela negou tudo, disse que não sabia como isso tinha acontecido e que alguém devia estar tentando incriminá-la. Mas havia algo na maneira como ela falava que não parecia certo. Marta, se você está escondendo algo, agora é a hora de falar, meu pai disse, a voz cheia de tensão. Foi então que ela explodiu. Eu fiz isso por vocês. Vocês não veem? A Amanda estava afundando a família com seus erros e eu só queria consertar tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai olhou para mim, depois para Marta, como se tentasse entender o que acabava de ouvir. Você forjou tudo isso? Você manipulou as provas para incriminar a Amanda? Marta começou a chorar, mas não disse nada. Por quê? Perguntei, sentindo um misto de raiva e alívio. Ela olhou para mim com olhos cheios de lágrimas. Porque eu nunca tive o que você tem, Amanda. Nunca tive a atenção, o carinho, a família que você construiu. Eu só queria. Meu pai interrompeu, sua voz fria como nunca. Você destruiu nossa confiança, Marta. E por isso acabou qualquer vínculo que tínhamos. A revelação de Marta foi um choque, mas também trouxe uma nova perspectiva. Apesar de tudo, percebi que minha própria negligência havia contribuído para essa situação. Era hora de consertar minha vida e reconstruir minha relação com minha família. No final, Marta foi afastada de nossas vidas. Meu pai e minha mãe conseguiram se reaproximar, e eu finalmente entendi o valor de ser honesta e responsável. Aquele episódio mudou nossas vidas para sempre, mas também nos ensinou lições que nunca esqueceríamos.